O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Nesse dia tão especial para nós louvamos a Deus. É a Ele que nós hoje configuramos todo o louvor, toda a glória ao Pai. Porque Ele nos deu o Salvador, seu Filho. E Ele nos deu através da Virgem Mãe. Então hoje nós estamos celebrando uma grande solenidade a nós brasileiros, de uma maneira muito especial. Nossa Senhora de Aparecida. E a gente pede a intercessão dela, porque a gente entendeu o que Cristo pediu para ela, o papel dela. Mas aqui eu quero refletir rapidamente com vocês este evangelho. É importante a gente entender esse evangelho na sua amplitude, como o significado maior. Vamos lá, e a gente vai trazer para a nossa realidade com a intercessão da Virgem. Uma festa de casamento. Reparem que em Lucas não se diz, aliás em nenhum dos evangelhos, né, mas Lucas não vai dizer, o nome do noivo. Interessante isso, né? Fala apenas de um casamento, de uma festa. Maria estava lá. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. Interessante isso, não é? O que significa esse noivo? É Jesus. É Deus.
Qual é o papel de Maria ali, naquela festa? A igreja, sua igreja, o novo Israel, nós, a igreja que um dia pagã, que foi batizada, agora se tornou corpo santo de Cristo. Então Maria tem o papel ali de ser mãe de Jesus, a esposa de Jesus. Por quê? Porque ela também representa toda a igreja. Ela é chamada a nova Eva. É considerada também, para quem gosta de fazer uma analogia, como a nova Sara. Lembra de Sara, a esposa de Abraão no Antigo Testamento? Abraão, o pai da fé, o pai da humanidade, e a esposa, onde vai abrir agora uma nova humanidade. E Sara, tanto é que Lucas, numa outra passagem, quando o arcanjo visita Nossa Senhora, o arcanjo diz para Nossa Senhora Maria, porque para Deus nada é impossível. Em Sara era uma mulher estéril, idosa, e Deus também visita Sara para dizer que ela vai também ficar grávida de um povo que vai vir. Dali virá o primeiro Israel, de Sara, a mulher de Abraão. Mas ela duvidou. Mas a frase de Deus lá na visita com Sara também é assim. E Lucas colocou de propósito, não nesse evangelho, mas na anunciação. Porque quando Sara duvidou, deu risada, dizendo: como pode eu, velha, idosa, com estéril, o meu ventre, ele não pode frutificar. E ela riu, e Deus vai dizer: daqui a um ano eu voltarei, porque para Deus nada é impossível. Então Maria também agora, ela é a nova Sara, mas a Sara que acreditou, sem duvidar. A água, o vinho que acabou, e aí a simbologia do casamento hoje é água e vinho. E Lucas aí está querendo mostrar para todos nós, a água é uma representação do primeiro povo, o povo de Israel, que Deus escolheu, que veio lá de Abraão, que recebeu a lei de Moisés para viver bem Deus. Mas eles não viveram bem a Deus, e eles foram destruídos. Um parênteses, hoje Israel não é mais, o Estado de Israel, que a gente está vendo a guerra agora, não é mais aquele povo de Israel. Não é mais. Agora é uma descendência longe de alguns povos que acabaram lutando para ter uma independência e um Estado na tentativa de não ser mais dominado pelas nações. Então não é nem vestígio hoje, o Estado de Israel, aquele povo israelita, não é mais vestígio do antigo, porque foi destruído. Água na festa significa, eles não entenderam, eles não tiveram a vida de Deus vivendo neles, então eles viveram totalmente sem gosto, viveram, mas foram destruídos pelos assírios, pelos babilônios, e depois, por último, onde acabou, dilacerou Israel por tudo, quando os romanos, o Império Romano, dilacerou para todas as partes do mundo o povo judeu, pedacinhos dele, então acabou. E o vinho? Essas talhas que dá as águas, Deus transformou em vinho. É a igreja de Cristo. Somos nós. Nós que também trazemos uma inclinação a pecar e pecamos. Olha o nosso país, que sempre foi intitulado católico. Na longa história do país, chegando aqui a monarquia, vocês lembram, quem teve um pouquinho de história, chegaram os reis portugueses. Qual foi a primeira coisa que eles oficializaram? A fé una santa católica apostólica romana como a religião do reino e do país Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, qual foi o primeiro ato religioso, espiritual implantado nesta terra?
pelo menos a princípio, uma santa missa, santo sacrifício de Cristo. Então veja, nós, brasileiros, somos essa igreja de pagãos, que viemos tanto dos negros como dos índios, como dos portugueses, fomos batizados e nos transformamos numa nação, tamanho de um grande império, tamanho continental, o Brasil, como um país super católico. Agora, apesar do pecado nosso, apesar da inclinação nossa, esta igreja, esse vinho novo, esse vinho que Cristo fez, Ele fez antecedendo, quando Ele disse para a mulher, para sua mãe, ainda não chegou a minha hora, foi o primeiro sinal de que Ele veio preparar esta igreja chamada o Novo Israel, igreja una, santa, católica, apostólica, romana, a igreja cristã, que agora tem o Espírito de Cristo. Você sabe que o Espírito Santo na Bíblia, ele pode ser simbolizado através também do vinho, do azeite, do fogo, da água e de tantos outros elementos naturais. Então, e ele transformou água em vinho. Então veja, Jesus cumpre a promessa do Pai, lá no Antigo Testamento, quando disse que agora Ele mesmo viria no nosso meio, o próprio Deus, para implantar no coração da humanidade uma nova lei, que não precisa mais de 613 preceitos, como a água, simbolizada pelos judeus, que eles viviam de preceitos, mas não deixaram o coração se dilatar na vontade de Deus. Mas agora eu mesmo vou colocar no coração do meu povo o meu Espírito. E esta igreja, o inferno jamais poderá abalar esta igreja. Quem é a igreja? Nós. Ô padre, então o senhor está dizendo que apesar do pecado nosso, por causa da inclinação, porque o livre-arbítrio de tomar decisões não foi tirada da gente, quando a gente foi batizado, quando a gente recebeu o Espírito de Cristo, esse vinho novinho, deixado por último, o melhor vinho, é a igreja católica. O melhor vinho, deixado por último, é o cristianismo, por causa de Cristo, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Só que ela não é destruída como foi o povo judeu, porque Cristo a fundou, Cristo a purificou com o sangue dele, com a morte dele e com a ressurreição dele. Ele é a cabeça, ele é essa igreja que é cabeça. E quando um homem e uma mulher é batizado, recebe agora o Espírito dele. Então a nossa igreja católica, ela é santa, ela não é pecadora. Quem disse esse papo de que a igreja é santa e pecadora é Martim Lutero, que depois do Concílio de Trento acabou com essa conversa. Concílio de Trento da igreja católica, anunciando que ela, para Deus, a igreja jamais precisará de outra purificação, ela é santa. Por causa de quem? De Cristo, o Senhor Jesus, o homem Jesus. É esse que nós caminhamos e amamos por causa dele. A igreja, para todo sempre, ela é santa. Agora, nós não somos pecado. A igreja jamais é pecado, porque Cristo purificou. Agora nós temos pecado. Diferente. É diferente. A igreja, nós não somos pecado, porque Cristo purificou. Irmãos, isso não podemos ter dúvidas. Cristo, se eu duvidar que Cristo com o sangue dele, ele não destruiu a morte que impedia a gente de ter acesso a Deus, então eu não posso ser cristão, então eu não creio em Deus, então eu não creio em Jesus Cristo. Isso é uma farsa? Não.
Cristo morreu e destruiu a morte. Então ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça. E essa cabeça é santa. A gente não reza, não canta aqui, santo, santo, santo. É ele, Jesus. Jesus, santo, santo, santo. Então, quando eu recebo o batismo, eu não sou mais pecado. Eu tinha o pecado. Eu era pecado. Quando eu não tinha, quem não tem o batismo é pecado. Não é só pecador, é pecado. Agora eu tenho a vida vitoriosa de Deus no dia do meu batismo. Eu deixei de ser pecado, mas eu tenho a inclinação a pecar. Então eu posso pecar por causa do livre-arbítrio. Por isso que a humanidade está do jeito que está. Principalmente o nosso país, que é um país eminentemente católico. Mas hoje não mais absolutamente. Porque a sua igreja livremente caiu no pecado. E vem caindo no pecado. E aí entra Maria. Aí entra a Virgem. No alto da cruz, Jesus morrendo vai dizer: mulher é igreja. Mulher é a mãe, mas é a igreja também. Eis aí o teu filho. Nós, a nova igreja, a santa igreja, cuida deles agora, como a senhora cuidou de mim. Do mesmo sim que a senhora disse para o arcanjo Gabriel, agora eu espero o teu sim. E Maria também ali disse sim, quando o próprio filho, agora o próprio filho, que é Deus, vai dizer: eis aí o teu filho, representado, todos nós ali, na pessoa do evangelista João. E disse para João: eis aí tua mãe, Maria. Então Nossa Senhora, ela é verdadeiramente a nova Eva. Ela é a nova Sara. Ela é, na verdade, a nova Judite. Ela é a nova Esther. Ela é o caminho, a estrela maior de todas as mulheres. Mas de tanta humildade. E agora, irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo para testemunhar Cristo com o Espírito dele que eu tenho no meu batismo e na Santa Eucaristia. Veja, esse foi o primeiro sinal. Quais foram os outros sinais que o reino de Deus chegou? Quando Jesus cura os cegos, quando Jesus cura os leprosos, quando Jesus traz de volta a filha de Jairo, quando devolve para aquela mãe viúva de um único filho que morre, ele devolve aquele menino para a mãe. Quando ele devolve Lázaro para esse mundo ainda por mais um tempo, são apenas sinais da sua igreja. Olha, da sua igreja, não é porque Jesus é milagreiro. Vocês já ouviram tantas vezes aqui a gente contemplar, Jesus não é milagreiro. Não adianta vir na missa para falar, eu venho para que Deus faça um milagre disso, daquilo, como ele faz, como eu vi ou li no Evangelho. Não. Jesus, esse aqui foi o primeiro sinal, para dizer, eu vim para formar a nova igreja. Quem? Nós. Mas formar como? Com os sentimentos de Cristo, com a forma de Cristo. Olha Colossenses capítulo 2, qual é a imagem de Deus? Olha para Jesus, você vai ver, foi assim que ele, ao batizar eu e você, ele espera que a gente possa um dia corresponder. Como? Fazendo em tudo a vontade do Pai. E Maria? Maria é a igreja. Um dos maiores estudiosos já declarou, e hoje toda a teologia cristã sabe. Você quer saber um pouco sobre a história da igreja católica? Sabe por onde começa o estudo? Por Maria. Nossa Senhora, ela é a igreja de Cristo, pura, que ele purificou. Então ela é virgem, Maria é obediente,
A igreja, ela também representa a igreja. Ela é mãe, mas ela também é um perfil da igreja e discípula fiel de Cristo. Maria não é qualquer coisa, irmãos. Maria, ela é um personagem tão forte no plano da salvação, que nós jamais vamos equivaler a ela, o tamanho dela com Deus. Não, jamais. Mas nós temos uma devoção a Maria merecidamente no plano de salvação. Por quê? Porque ela é modelo dos discípulos todos de Jesus. Olha o drama de Nossa Senhora com 13, no máximo a 15 anos de idade, que ela já estava prometida a José, quando o arcanjo chega para ela, olha só isso, e pergunta para ela se ela aceita ser a mãe do Salvador. Ela só fez uma pergunta, uma só ela perguntou: como será isso, se eu não conheço homem algum? Da mesma maneira que a gente leu lá no Antigo Testamento, que lá no Monte Sinai, a nuvem desceu sobre o Monte Sinai, ok? No Monte Tabor, o arcanjo vai dizer, vai acontecer com você também. Uma nuvem descerá sobre ti. O que é a nuvem? Qual é a simbologia da nuvem? O Espírito Santo, que é Deus, descerá sobre você. E aquele que vai vir no seu ventre será filho de Deus. Olha isso, irmãos. Maria, ao ouvir isso, ela estremeceu. Porém, olha o que acontece. O arcanjo ainda vai mais longe, vai longe. Olha, e uma parenta sua, pode ser uma parenta muito longe, segunda ala de primos, terceira, não sei. Tio, tia, muito distante, já idosa e estéril, já está no 6º mês de sua gestação. Porque para Deus, aí ó, Lucas pegando a fala lá de Sara, porque para Deus nada é impossível. E Maria, olha o drama, ela não vai procurar José, ela não vai procurar a mãe e o pai dela para falar: mãe, quem é que vai acreditar nessa história? Estou grávida. E não é de José não, e não é de nenhum outro homem. Quem é que vai acreditar? O padre? Se chegar para o padre, olha, um anjo disse que eu vou ficar grávida. E o padre só pode dizer: eu sei que anjo foi esse. Com Maria não aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com Sansão, o juiz lá do Antigo Testamento. Você sabe como é que foi o nascimento de Sansão? O anjo apareceu para a mãe, que não tem nome na Bíblia, a mãe de Sansão, não aparece o nome dela, e diz que ela vai ficar grávida, e ela era estéril. Aí o que ela faz? Só que a diferença ali é a seguinte: ela vai lá e conta para o marido, tal de Mané. Aí chega para o Mané e fala: Mané, diz um anjo que eu vou ficar grávida de um menino assim, pediu para que eu não bebesse bebida doce, que não cortasse o cabelo, etc. E o Mané, o marido, falou: mas como que é isso? Depois, passou uns dias depois, o anjo aparece para ela de novo e fala: chama o teu marido. Aí o marido vai lá e vai falar com o anjo. Aí ele vai falar: o que o Senhor disse para minha esposa? Que ela vai ter filho? Sim, aí revelou. Com Maria não, com a virgem não. Com Maria, o anjo não apareceu depois para dizer: você foi conversar com José para ver como é que foi a reação de todo mundo, se você aceita ou não? Na horinha ela disse sim. Aí ela saiu correndo, ela foi lá para o sul, para ver o quê? 6 quilômetros de distância, a pé, para ver o que? Essa parenta idosa. Quando ela chega lá, ela abre a porta, ela nem cumprimenta Zacarias. Primeira coisa que Maria olha, o que é? A barriga de Isabel. Aí, ninguém é que acreditar nela. Olha que coisa mais doida, gente. Isabel, como é que ela sabia?
Isabel, quando vê Maria entrando, abrindo a porta, qual foi a exclamação de Isabel, que estava grávida, ao ver Maria entrar? Pasmem, ninguém nesse mundo acreditaria. E Isabel, que ela não via, nunca viu, só soube que ela tinha uma parenta lá, disse: como pode a mãe, a mãe do meu Senhor, ela é judia, ela estava esperando um dia o Deus revelar quem é que ia vir, vir me visitar na minha casa. E a criança, João Batista, pulou no ventre de Santa Isabel. Veja, Maria naquela hora, ela exulta, porque ela fala: Senhor, alguém entendeu o que o Senhor fez comigo. Por isso que ela começa a fazer o que? Lucas vai colocar o Magnífica na boca de Maria, aonde ela vai começar a revelar tudo aquilo que ocorreu no Antigo Testamento. O braço de Deus venceu os grandes, começando por Faraó, destruindo todo o mal. E aí ela termina, Maria, ela foi chamada de cheia de graça, e ela coloca um segundo nome para ela agora. Qual? Eis a serva do Senhor. Que é isso? Da mesma maneira que Jesus, atenção, falava, quando alguém perguntava para ele: quem tu és? Ele dizia: eu sou o filho, que virou escândalo para muita gente. Maria também, ela era convicta: eu tenho um novo nome. Qual? A serva do Senhor. Veja, Maria teve que aprendeu a obedecer, e passou por tantos tormentos. Você, como eu, como esse povo que está aqui, cada um tem uma história. Ou foi diagnosticado na família alguém que está com um tumor, com metástase. Outros que também já tem um começo de um caroço. Outros porque o filho começou agora a ter esse tipo de comportamento. Outros porque perdeu alguém por um acidente terrível. Outros porque ficou sabendo que lá em Israel, um dos parentes morreu lá e era brasileiro. Olha os dramas. Outros por não saber o que vai acontecer no Brasil daqui para frente. Andaram formulando aí no SFE, uma lei na tentativa de descriminalizar o aborto no Brasil. Aí você vê tudo isso, lembra de Maria. Aquilo que parecia ser impossível, Maria acredita em Deus. Eis aqui a serva do Senhor. O drama na tua casa, o drama de hoje um jovem não querer mais com a sua esposa engravidarem. Por quê? Porque agora eles só querem curtir a vida ou ter cachorros. Nada contra os cachorros, mas eles querem trocar a vida de gente por ter animais, porque dá menos trabalho. É a nossa história de hoje. Se você for ver o contexto, para você entender por que o Brasil está vivendo essa esmagadora circunstância cruel no meio de nós, veja o que aconteceu com o comportamento nosso. Mas lembra de Maria, que experimentou tanto sofrimento, e ela era cheia da graça. Deus não a poupou. Como por exemplo, você que está nos acompanhando, que o padre revelou aqui, talvez parente seu está com metástase, com câncer. Você fala: padre, caiu a nossa casa. Caiu de Maria também. Porque Maria, ela tinha um plano de vida para se casar com José. De repente Deus penetrou a vida de Maria, porque ela permitiu, né? Porque ela permitiu. Deus penetrou a vida de Maria, entrou com tudo, e com o sim dela, derrubou todos os planos que ela tinha feito como uma jovenzinha de 13 para 15 anos de idade.
Os planos que você tem, eu queria tanto ser avó. Pois é, você não é avó e está envelhecendo, e talvez você não vai ver os teus filhos terem filhos nesse mundo. Mas lembre de Maria. Talvez você é vítima aqui, como o padre disse, de uma doença gravíssima na sua casa, de um acidente, de uma perda, de alguém que agora tem um comportamento que está deixando todo mundo doido. Lembrem, irmãos, Maria é serva do Senhor. Faça em mim, Senhor, o que tu queres, mesmo que eu não entenda. Então, irmãos, hoje é um dia propício para a gente clamar a Deus através de Maria. O que? A tua santa vontade, Jesus. Veja que quando Maria intercedeu ao filho, na boda de Caná, imediatamente Jesus disse: o que tens a ver comigo, mulher? Ainda, parece até ser uma maneira mal criada, ainda não chegou a minha hora. Qual é a hora? De preparar a igreja. O que Maria fez? Discutiu com o filho? Maria bateu boca com o filho? Não, Maria percebeu que faltava o quê? A vida nova para aquela família. E uma família sofrida com a doença que chegou, com o filho que se perdeu, com o matrimônio que está mal, com a parte financeira que está muito ruim. E aí o que ela faz? Ela vai discutir? Não. Ela vai falar para o mestre Sala e vai dizer para nós agora: fazei tudo o que ele vos disser. Veja, aqui está embutido o cristianismo todinho nosso. Fazei tudo o que ele quem? Jesus, o noivo, vos disser. Aí como eu falo, mas como é que eu vou ouvir ele? Como a gente ouviu aqui nessa semana, Maria e Marta. Maria sentava, enquanto Jesus chegou, Maria não parava de ouvir o que Cristo tinha para falar. A capacidade de ouvir Deus é somente pela vida de oração em casa. Não só na missa, diariamente na sua casa, no seu quarto, no seu cantinho, sem ninguém, como dizia Monsenhor Jonas Abib, só para ouvir a sua voz, como Maria, irmã de Lázaro. Então, irmãos e irmãs, hoje, no dia de Nossa Senhora, na verdade, hoje é o dia do Senhor, que através da Virgem Senhora Aparecida, Ele se manifesta na sua vida. O que você vai pedir a Deus? Pode pedir. Se a questão é para que Deus um dia possa dar a graça da cura física, peça. Se for outra coisa, talvez os netos que você não tem, ou que a sua irmã não tenha, peça junto com Maria, esse zelo, fazei tudo o que Ele, Jesus, vos disser. Eu preciso aprender a ouvir. Falamos essa semana de Jonas, que ficou 3 dias na boca de um grande peixe. Fala peixe, eu lembro daquela vitória do Santos contra o Palmeiras. E foi bem essa semana que apareceu Jonas. Que coisa! Bom, mas Jonas, Deus chamou ele para ele ir para Nínive. Jonas era um homem temente a Deus. Ele ouviu Deus falar, vai. Só que Jonas falhou, errou. Por quê? Ele foi em saída, porque Deus falou, Jonas, vá para a cidade que eu vou te mandar. Ele foi. Quando chegou na metade do caminho, Jonas achou que era melhor ele pegar uma embarcação e ir para um outro lugar. Por quê? Porque ele não escutou Deus na sua plenitude. Por exemplo, nós aqui, você já escutou, Deus não para de te chamar. Você já sabe disso. Aí você fala, bom, é verdade, padre, eu sinto que Deus já me chamou. Legal, aí o que você faz? Olha o que a gente faz, que igualzinho Jonas. Aí eu faço as minhas oraçõezinhas, vou na missa de domingo, de vez em quando faço uma oração de manhã, entrego o meu dia e nada mais. Aí toda vez que me vem uma vontade no meu corpo, eu acho que é Deus já falando,
vai para cá, vai para lá. Não, isso sou eu. Sou eu. Foi o que aconteceu com Jonas. Aí aconteceu o que com Jonas? Uma desgraça, ele quase morre afogado. Deus de novo vai aparecer para ele e vai dizer: Jonas, escuta o que eu vou te falar. Vá para a cidade de Nínive e leve a minha pessoa para aquele povo lá, para que eles se convertam. Aí ele escutou. Aí ele foi direitinho para Nínive. Qual é o nosso papel hoje nesse dia? Nós não somos a igreja de Cristo? Sim ou não? Maria não é a igreja de Cristo? Sim ou não? E ela como uma arca da aliança, porque Maria é a nova arca da aliança. Você for lá ver, segundo Samuel, você vai ver. E Lucas fala disso. Quando Maria sai correndo para, não aqui nesse evangelho, no outro. Quando Maria sai correndo para visitar a prima, o que Lucas está querendo mostrar? Segundo Samuel capítulo 6. Quando Davi, o rei, está levando a arca em direção a Jerusalém, da casa dele para Jerusalém, no meio do caminho a arca tomba. Aí um dos servos dele vai tentar colocar a mão lá e morre. Aí o que ele faz? O rei Davi vai lá e fala: leva ele para a cidade perto ali de Jerusalém, que é uma proximidade onde Isabel, mais por presente, vivia com Zacarias. Isso no futuro. Então ele vai na casa de Obed-edom, chega lá e pede para a arca ficar lá. E a arca ficou lá três meses. E o que tinha dentro da arca? Ela trazia necessariamente o quê? Os livros da lei. Ela era toda feita de acácia, revestida de ouro, de Ofir. E ela trazia o quê? A lei de Deus, de Moisés. Maria, veja, é uma analogia. Ela sai correndo, vai para a casa de Isabel, que fica naquela mediação onde Davi pediu para guardar a primeira arca. Por isso que Lucas colocou essa parte dela correr para lá. Chegando lá, ela não foi lá para ajudar Isabel, ela foi para ver o impossível de Deus no ventre de Isabel. E aproveitou, porque ela era idosa, a mulher, e ali as duas já sabiam o que uma estava acontecendo com uma com a outra. Elas aproveitaram para conversar muito durante os 3 meses. E Maria acabou ajudando ela também. E Maria trazia o que dentro dela? A palavra. Quem é a palavra? Cristo, Jesus, o teu Senhor e o meu, que a gente recebeu no batismo. Então, irmãos, para quê? Eu como igreja e você também, como Jonas, Deus fala: você também é uma nova arca, que deve levar quem? A minha pessoa, a minha vida, para muitos onde você encontrar. Então todos nós temos um papel parecido com o de Maria. Gerar Jesus primeiro dentro de mim, para que aonde eu for eu leve Cristo para o povo. Começando aonde? Na minha casa, na minha Galileia, onde Deus me confiou, onde você trabalha, onde você mora. É aí que começa a levar Cristo, com a vida de oração. Então, irmãos, hoje, peça a Deus, peça a Virgem: Senhor, Tu sabes tudo de mim, o que eu estou passando, os medos que eu tenho, as dúvidas que me passam pela cabeça. Tu sabes todas as lágrimas minhas que eu falei. Quantas vezes eu disse: eu não vou aguentar mais isso, está demorando muito. Dá aquela vontade de pegar, mas por que tanto tempo está acontecendo esse drama na minha casa, na minha família, ou com alguém que eu amo? Por quê? Por quê, Jesus? Vai com Maria, e ela vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus está falando? Certamente, irmão, Jesus vai dizer: entrega tudo de você para mim e deixa eu caminhar à frente. É aquela palavra bendita que a gente trabalha aqui: o que me importa, Jesus, não é ser padre, não é ser bispo, não é ser casado, não é ser casada, não é ser homem nem mulher.
nem de Paulo, nem de Apolo, como disse o próprio Paulo, é ter a tua vida em mim, Jesus. O que Jesus quer de você? Nesta horinha que você está passando aí, ó, um drama com a família doente, um pai, um filho, uma perda, uma saudade, o quê? O que Jesus está pedindo? O que Ele quer falar? Que um dia você possa confiar plenamente que Ele é o Senhor. Deus sabe para quê os dramas permitidos na sua vida. A demora, essa demora cruel, ferida, doída. Tem gente que vive a vida inteira, muitos anos, só em sofrimento aqui. O que Jesus está falando? Entrega tudo para mim. Que nem Ele disse para aquele homem, Marcos capítulo 10, versículos para frente. Só te falta uma coisa. O quê? Esvazia tudo que você tem aí dentro. Tuas vontades, teus desejos, o que você gostaria, no teu tempo, do teu jeito. Entrega aqui, põe aqui. Entregou? Entreguei. Agora, tu tens a minha vida. Agora sou eu e você, como Maria, aos pés de Jesus. E Jesus disse, essa é a melhor parte. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei, Deus sabe. O motivo que você está aqui hoje pedindo, pode pedir. Mas acima de tudo, fica comigo, Jesus. Ensina-me a esvaziar de mim. Sabe por que você sofre tanto? Porque ao contrário da virgem, ela é a discípula perfeita. Ela estava toda esvaziada dela. E quando eu não estou aguentando mais, quando eu falo, Senhor, para agora, é porque eu ainda estou muito preso em mim. Não questione mais a Deus, por nada que te acontece. Pode ter acontecido o maior acidente na tua vida. Não questione a Deus, chore com Ele. Chore com Ele. Debruce no peito dEle. E só diga uma coisa: está tão difícil, dai-me forças para aguentar, Jesus. Só isso, foi o que Maria fez. E Ele consola, como foi consolada por Isabel. É como se Isabel dissesse assim: José jamais ia acreditar nisso, Maria. Sua mãe Ana, seu pai Joaquim, talvez não acreditariam hoje, talvez. Ninguém próximo de você, Maria, acreditar. Mas eu sei que tu estás grávida do Filho de Deus, e foi o Espírito Santo que realizou isso. Que consolo para Maria. Que consolo para a Virgem. Por isso que ela ficou 3 meses lá. Quando ela pegou esse combustível todinho, ela falou, agora eu vou encarar o quê? Aqueles que me esperam. Ela nem sabia qual seria a reação de José, mas ela foi tão confiante em Deus, que ela foi. E Deus fez ou não fez a obra? Fez. Aí está o checkmate de Deus. Aí está o checkmate do xadrez todinho da tua vida. Como Isabel consolou Maria, e Maria consolou Isabel, porque ela era idosa e grávida, era uma vergonha. Jesus consola você na hora que você fala, eu não estou aguentando mais, Jesus. É muita coisa acontecendo na minha história pessoal. Pode falar com Ele. Eu não aguento mais. Ele vai te consolar. E você sabe que Deus deu um nome para Nossa Senhora, né? Nós temos aqui na Zona Norte uma instituição chamada Nossa Senhora da Consolata. Ou seja, Maria, mãe da consolação. Recorre a ela agora. Está com um parente no hospital? Está com um filho nas drogas? Perdeu alguém? Alguém foi diagnosticado com metástase já? É cruel. Corra para Jesus. Corra com a mãe. Maria, minha mãe, interceda por nós nessa hora. Aproveita, peça pelo Brasil.
pelos nossos governantes, que eles tenham o juízo do teu Filho, pela paz no mundo, pelas crianças, pelos jovens desse país, de uma maneira especial. Reze com a Maria hoje. Vamos cantar? Vamos cantar com ela? Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Vai se colocando diante da Virgem, diante da homilia do Padre hoje. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Olha lá. Acaso não sabem? Renova isso, vai. Que sou da Imaculada. Nós renovamos, Mãe, esse voto. Acaso não sabem? Nesse dia da sua poderosa intercessão, Tenho uma advogada. só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabeis, Maria, vai. Acaso não sabe? Como sacerdote do teu Filho, eu peço por este povo brasileiro. Sou da Imaculada. A senhora que apareceu nas terras do Rio Paraíba, Maria, Acaso não sabe? mostrando primeiramente uma parte do teu corpo, para depois trazer o teu Filho na outra parte. Ó Maria, interceda, Senhora, pelo povo brasileiro, pelas lágrimas desse povo que chora, Maria, pelos seus entes queridos que estão numa cama de hospital ou em casa. Vem, Maria, vem, Senhora. Eu peço como sacerdote do teu Filho, intercede agora a Ele. Vamos lá, vai lá, vamos junto, vai. Eu me consagro a ti, Quem? Mãe de Deus e minha. Ó Maria, Senhora nossa, pelas mães que choram, pelos filhos, Eu me consagro, aqueles que já não estão mais aqui, Mestra e pelos filhos que se perderam nesta terra, consagro a ti, pelos nossos irmãos que moram na rua, Maria. eu me consagro a ti, Mãe de Deus E minha, Jesus me deu a Virgem Santa para ser mãe minha, vai. eu me consagro, Ó Maria concebida sem o pecado, Mestra. nós pedimos pelos filhos que estão à frente desta nação, o Brasil, nossos governantes. Acaso não sabe? Vem, Maria, intercede por esses filhos e filhas que estão no comando da nação. Eu creio e espero no teu Filho. Não Oh sabe? Maria, vem Senhora nossa, vem nesta hora. Tenho uma advogada, Pelos que choram a saudade dos seus entes queridos que foram. só quem já foi órfão Sabe o valor o valor do amor de mãe. do amor de mãe.
Levanta tuas mãos, irmãos, para a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, vai. Só quem já foi órfão, como ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Colo de mãe, acaso não ó Maria, através desse gesto, acaso não eu entrego aqui aqueles que estão doentes, com doenças graves, Maria, e as famílias que choram por eles. Tudo isso nós pedimos pelo Papa Francisco, pelos bispos da igreja e por nós sacerdotes teus. Colocamos tudo isso no seu ventre, Maria. Gere agora Jesus aí. Já foi órfão, sabe o valor. Valor do quê? Do amor de mãe. Só quem já foi órfão nesta vida, só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Eu creio, espero em ti, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos professar assim, diante do altar, hoje com a Virgem aqui, a nossa fé, irmãos católicos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos tudo isso na mesa de sacrifício, essas guerras.